Se eu já dormi na sessão, eu dormi de olho aberto. Eu não me recordo de ter pescado nunca. Vai ter que ensinar pra gente como é que... Até mesmo porque, assim, eu penso, né, que é um desrespeito. Eu já ouvi relatos de pacientes dizendo, olha, eu ia no psicólogo, ele ficava dormindo, eu pagando ali a hora pra ele me escutar, ele dormia. Bem-vindos ao Círculo Dourado, o podcast que fortalece alianças e ajuda casais a construírem relacionamentos duradouros e saudáveis. Eu sou a Nayara Vermelho. E eu sou o Samuel Vermelho. E hoje o nosso episódio é um bate-papo com o Dr. Samuel Vermelho, terapeuta de casais. Há quantos anos, Dr. Samuel? Olha, há mais de 14 anos. Há mais de 14 anos. A gente vai aqui conhecer com ele um pouquinho do universo da terapia. Talvez você tenha um pouquinho de curiosidade de saber como que é, né? Esse momento da terapia. Talvez você tenha interesse em fazer, ou até mesmo você tenha vontade de ser um terapeuta. Então hoje a gente vai começar um pouquinho especificamente na área que você trabalha, né, Samuel? Que é a terapia de casais. Exatamente. Olha, uma grande honra estar aqui diante dessa mulher maravilhosa, mulher da minha vida, para poder tratar de um assunto que eu gosto muito também, que é e faz parte aí da minha rotina nos últimos 14 anos. E eu sempre falo, Nayara, que a vida, né, dentro do consultório é um desafio por vários fatores. Um deles é porque cada pessoa que ali entra é um universo, né? Um universo de experiências, de informação, de percepções. Então eu respeito muito e tenho um carinho muito grande por cada um que passa por ali. E tem algumas curiosidades, né? A turma, seja, né, nas nossas redes ou mesmo na nossa rede, né, de relacionamento, as pessoas costumam fazer perguntas sobre o que acontece ali dentro, muitas vezes, e quais são as histórias que a gente acumula ali dentro. Então tô curioso para saber quais perguntas são essas aí. Bom, então vamos lá. A primeira pergunta, Dr. Samuel, meu amor, é: o que acontece na primeira sessão de terapia de casal? Olha só, que pergunta. Na realidade, eu posso dizer que depende. Depende de cada caso, depende de cada casal, né? Se é um do casal que procura, nem sempre os dois procuram de uma vez. Às vezes a primeira sessão ela é individual, mas voltado, né? Um trabalho voltado para o relacionamento conjugal. E eu posso dizer assim que de primeiro as pessoas têm muito receio ou muita dúvida a respeito do que é o processo terapêutico, né? Principalmente os homens. Nós homens temos uma dificuldade, eu diria no geral, para poder iniciar um processo. Na maioria das vezes, inclusive, quem cutuca, né, quem impulsiona o homem a buscar ajuda para a sua saúde emocional, mental, e também a saúde física, né? Geralmente é a parceira. Então, as mulheres geralmente buscam primeiro, né? E depois o homem vem. Entendi. Quando, né, eu diria, né, na maioria dos casos, os dois vêm juntos, tá? Então, assim, depende muito do estado do casal. A maioria das vezes que os casais buscam a terapia é por causa de algum problema, de uma crise, de um conflito, de uma dificuldade de acordo que não estão conseguindo. Geralmente estão no limite, né, ali. E qual que é o principal motivo, assim, você consegue elencar aqui para nós, qual que é o principal motivo em que os casais buscam terapia, ou pelo menos um dos dois procura ajuda? Qual que é o campeão aí? Talvez o campeão é a comunicação, né? Como se comunicar melhor, como ajudar o casal a se comunicar melhor, né? Como fazer com que eles possam se compreender. Porque geralmente na base, né, dos principais problemas conjugais está a dificuldade de compreensão, né? Eu tenho o meu ponto de vista, o outro tem um ponto de vista dele, mas eu não consigo enxergar o outro, né? Geralmente as pessoas começam a se posicionar naquele lugar da defensiva, do contra-ataque, da contra-argumentação, e passam a ter uma dificuldade muito grande realmente de interagir, de ter inclusive empatia, né? O casal, vamos dizer assim, deveria ser e ter empatia um pelo outro, mas quando as coisas elas vão se acumulando e os acordos lá de trás não foram bem estabelecidos, a coisa ela vai ficando mais complicada e a comunicação acaba sendo, vamos dizer assim, a área mais afetada e gerando, né, esses conflitos no casal. Entendi. E quem que procura mais a terapia quando há o problema no casamento? É o homem ou a mulher? Geralmente a mulher.
A mulher é que busca primeiro, inclusive. Ela consegue visualizar melhor, de forma até antecipada, problemas que estão se agravando, né, se acumulando. O homem, geralmente, ele busca a terapia somente quando o caldo já entornou, né? Quando o leite já ferveu e às vezes não dá para poder colocar de novo na vasilha. Mas, assim, no geral é assim. E é interessante ter um dado importante, que na maioria dos pedidos de divórcio, quem faz é a mulher. A mulher é que toma a decisão, muitas vezes, pela separação. Então, eu sempre passo esse alerta, né, nas minhas redes e também com os relacionamentos, de que, olha, o homem não pode deixar a coisa chegar num limite. Ele precisa entender que existe um time importante se ele deseja, né, se o casal deseja buscar esse resgate do relacionamento. Entendi. E, doutor Samuel, os casais costumam brigar na frente do psicólogo? Você já teve que separar a briga? Olha, fisicamente nunca tive que separar ninguém. Até mesmo porque a gente tem um manejo, né? Tem a forma ali de ir conduzindo a sessão, mais de bate-boca, de discussão, da coisa ficar mais acalorada. Isso vamos dizer assim, acontece com certa frequência. É claro que a gente não permite que o casal escale demais o seu emocional, porque senão a gente perde, né, esse lugar ali, justamente criado, esse ambiente criado para que o casal consiga se escutar. Geralmente a mediação, né, ter um terceiro, ajuda o casal justamente a conseguir controlar os seus ânimos ali. E claro, se precisa de um break, olha, vamos diminuir por aqui ou vamos encerrar. Eu já precisei, às vezes, até encerrar a sessão para esperar, né, o casal, numa próxima oportunidade, estar mais tranquilo para a gente poder dar prosseguimento. E uma outra pergunta que é um pouco polêmica, né? Quando a gente fala sobre terapia, é estabelecido que o terapeuta é alguém que é neutro, ou deveria ser totalmente neutro, distante. É possível, em todas as situações, o terapeuta ser 100% neutro, ou seja, não escolher nenhum dos lados? Esse aqui tá certo, não, agora eu acho que essa mulher que tá certa, mas como que funciona isso na terapia? Olha, desafiadora, essa pergunta tem pegadinha, hein? Olha só. Bom, na realidade é impossível a gente ser neutro. Porque nós temos a nossa história de vida, temos a nossa experiência, as nossas próprias percepções. Só que o terapeuta, o psicólogo, ele é treinado a ter uma escuta o mais neutra possível. Em que aspecto? Em não ter julgamento. Ou seja, não é a minha função ser juiz do casal, né? E dizer para o casal, você está certo, fica quieto, você está errado, fica quieta, né? Ou não é a nossa função, mas é ajudar o casal justamente a identificar padrões dentro dessa dinâmica, às vezes adoecida do relacionamento, que podem ajudá-los a encontrar um caminho de compreensão, né? De entendimento mútuo ali. Então é muito comum, às vezes, o casal, né? Às vezes a esposa pergunta, doutor, o que você acha? Eu tô certo? Eu tô certo nisso que eu disse? Então, às vezes, eles querem colocar a gente numa enrasgada. Envolver, né, você na discussão, isso, né? Isso. É o que a gente chama de triangulação, né? É colocar o profissional ali num vértice de uma espécie, né, de juiz mesmo ali para poder determinar quem tá certo e quem tá errado. Então, de certa forma, Nayara, eu percebo assim muito, né? Como o casal em crise, muitas vezes ele tem essa ideia de que eu tô certo e o outro tá errado, eles não conseguem muitas vezes ver, se enxergar, né, dentro dentro daquele conflito, enxergar o entre, né? Eu sempre falo, é uma pergunta que eu sempre faço para os casais, aonde está o problema? Aonde é que está o problema? Aí um começa, o problema está nele, porque ele não é carinhoso, porque ele me trata mal, porque ele me xinga. Mas ela não reconhece o que eu faço, eu trabalho duro. Ou seja, eles não conseguem visualizar o que está entre. O problema geralmente está nesse entre, né? E não em um ou em outro. Entendi. Tem a ver com essa bagagem que ambos carregam e, ao mesmo tempo, né, com uma percepção de mundo, um óculos, né, que cada um tem diante daquele problema, diante daquela situação desafiadora que ambos passam. Olha só. E você falando sobre isso, né, cada um querendo trazer, né, tentar puxar o psicólogo para o seu lado. Mas aí me veio uma outra questão, porque já aconteceu de você perceber que o cliente está ou omitindo ou mentindo para você em relação à situação? Você consegue detectar isso?
Como que funciona? Interessante, porque o trabalho do terapeuta dentro do consultório, ele também passa por uma porcentagem de investigação, né? A gente é treinado a ter ali uma capacidade de investigar, de entender um pouco a dinâmica. Mas a gente não é evidente, né? Na realidade, a gente trabalha com aquilo que o paciente ele traz, com os dados que ele traz. Então, já existiram situações em que eu fiz um acompanhamento durante um tempo e um segredo que estava sendo guardado, só lá no final foi revelado, que trouxe assim uma virada de 360 graus, de 180 graus, né, no processo do casal. Então, às vezes, tem uma demora, né, no processo para que o casal, inclusive, possa abrir coisas que envolvem a própria intimidade. Muitas vezes é desafiador, não é fácil num primeiro momento fazer e trazer tudo, né, colocar tudo sobre a mesa, até mesmo porque muitos casais têm anos, né, décadas de convivência, então é um acúmulo de situações muitas vezes não resolvidas que gera aí um desafio, né, nesses 50 minutos de sessão, da gente poder entrar em cada área separadamente. Mas o cerne da questão ali envolve muito conseguir captar e ajudar esse casal. Eu sempre falo uma coisa, que a terapia ela é como um espelho. Ou seja, o meu papel é ser um espelho, é ajudá-los a ver o reflexo da relação no espelho e não um contra o outro. Porque o problema não está no outro necessariamente, o problema está muitas vezes naquilo que eu projeto no outro. No reflexo que eu projeto. É aquele desejo que muitas vezes as pessoas têm de transformar o outro naquilo que ele não é. Então, muitos problemas surgem daí, desse desejo de fazer do outro aquilo que ele não é. Entendi. E você já recomendou que algum casal se separasse? Esse também não é o nosso papel, né? Nem de dizer fique juntos ou se separe. Porque eu acho que tem terapeutas que acabam indicando para se separar. Certamente. Eu já ouvi muitos casos, mas inclusive... a sua linha é de neutralidade nesse sentido? O que acontece, Nayara? Dentro, né, do processo terapêutico, o papel do terapeuta é ajudar o casal a se ver. É claro que a terapia ela tem também um pouco de psicoeducação. Sim. Tem coisas que o casal ele não traz do seu repertório e que é importante, que pode inclusive acelerar o grau de consciência e de autoconhecimento desse casal. Sim. Então a gente traz isso, né, para o casal poder pensar ali junto dentro da sessão. Mas a ideia de influenciar, faça isso ou faça aquilo, né, não é o papel do terapeuta. E como que você lida quando algum dos cônjuges começa a sair do controle? Gritar, tentar se impor à força, como que você reage? Como que você faz? Já aconteceu com você no consultório? Já aconteceu, não da pessoa contra mim, né? Mas um contra o outro ali. Já vários episódios, né, de erguerem as vozes e tudo mais, e a coisa ela ir escalando. Quando a gente percebe, né, quando eu percebo que a coisa ela tá indo para fora do prumo ali, eu intervenho, né, pontuo, às vezes eu, né, faço uma pergunto o que o casal, o que o cônjuge entendeu dessa reação, o que ele está sentindo, né? Essa pessoa está sentindo o quê? Quando ele se manifesta dessa forma, o que ele sente? Né? E claro, aqui talvez não dê tempo da gente entrar em aspectos mais técnicos, né? Mas todos nós temos uma espécie de modo, de estado, no qual a gente aprendeu desde a nossa infância a reagir ou a agir diante de determinadas situações, né? Então tem pessoas que, diante de um conflito, de um confronto, elas se posicionam de um modo, né? Elas como se vestissem ali uma armadura, capuz, né? Uma fantasia ali para se posicionar, para se proteger principalmente, para contra-atacar, para poder se vitimizar. Então tem vários modos, vários estados em que as pessoas muitas vezes usam como evitação, né? Para poder evitar, para fugir do confronto. Então cada modo tem uma peculiaridade, né? Tem um jeito. E se a pessoa ela não compreende esse estado, ela não se percebe nesse estado, a coisa muitas vezes ela escala de um jeito que é irreversível. Porque eu sempre digo que palavra dita é semente plantada. Às vezes aquilo que saiu, que falou, não volta mais e vai causar um estrago grande.
E qual foi a conversa, assim, mais divertida que você teve no consultório? Você riu, assim, já aconteceu essa situação de você rir diante do cliente? Ah, sim, várias. É difícil até, vamos dizer assim, pegar um caso só. Uhum. Né? Assim como histórias desafiadoras, as histórias também positivas. Principalmente quando o casal chega, né, da semana ali de reflexão, de conversas, né? Uhum. Eu sempre passo exercícios. Então, o casal, ele vem, volta, né, para a sessão seguinte. E às vezes aquele casal que estava ali carrancudo, né, com a dificuldade, durante a semana conseguiram quebrar o gelo. Uhum. Às vezes tiveram um momento de intimidade, e aí eles chegam bem assim, risonho um com o outro. É claro a mudança de clima muitas vezes, quando há uma quebra de gelo diante de um conflito que se arrastava há muito tempo. Então a sessão, ela costuma inclusive ser mais leve, ser mais divertida, o casal costuma brincar, isso é muito legal. E Samuel, você atende a casais há 14 anos, né? Uhum. E certamente você vê de tudo, né? Traição, divórcio, separação, enfim. Como que você faz para blindar o seu relacionamento, já que você lida com tantos conflitos no dia a dia? Olha, é aquilo que eu disse sobre o treino, né? Uhum. Não quer dizer que o profissional da psicologia, ele seja imune àquelas situações que ele escuta durante o dia, Uhum. né? Mas a gente treina a empatia, a capacidade de ser empático sem absorver necessariamente aquilo que a pessoa está vivendo ou trazendo ali. Então é um desafio. Mas imagine, né, um médico que ele Sim. fez ali uma cirurgia durante o dia, né, ele viu casos muito desafiadores e ele precisa terminar o horário dele e ir para casa. Imagina se ele ficasse ali sentindo a dor, né, daquele paciente, né, de uma maneira intensa, isso certamente o consumiria. A mesma coisa é com o trabalho como psicólogo. A gente consegue fazer ser empático, mas sem trazer isso de uma maneira interna, sem absorver esses sentimentos. E eu diria até essa atmosfera, muitas vezes, dentro do consultório, que se torna pesada diante de um conflito. Mas uma coisa que eu sempre faço, né, vamos dizer assim, trabalhar muito o meu ambiente, né, o ambiente do consultório, mantê-lo sempre leve, né, para que o ar-condicionado, né, o odor, o cheiro, tudo isso ajuda a aliviar muito aquele peso, muitas vezes, de um caso mais desafiador. Você falou do cheiro do consultório, do ar-condicionado, são muitas horas de trabalho, né? Você trabalha aí muito. Já dormiu alguma sessão? Dormi. Tipo, o paciente estava falando, o cliente está falando, e você deu uma pescada, cochilou, não, volta aqui, repete de novo. Já aconteceu isso? É impossível você ficar focado 100% do tempo, né? Às vezes a gente até busca uma memória do paciente ali, a gente escuta, mas busca uma memória dele para fazer uma associação, né? Mas se eu já dormi na sessão, eu dormi de olho aberto. Eu não me recordo de ter pescado nunca. Né? Vai ter que ensinar pra gente como é que... Até mesmo porque, assim, eu penso, né, que é um desrespeito. Eu já ouvi relatos de pacientes dizendo, olha, eu ia no psicólogo, ele ficava dormindo, eu pagando ali a hora para ele me escutar, ele dormia atrás de mim, né, quem é psicanalista, porque você não trabalha com divã, né? Não trabalho com divã. Geralmente na psicanálise o profissional fica atrás, né, em algumas vertentes da psicanálise, então às vezes o profissional dá uma cochilada ali, mas não é o meu caso. Mais desafiador é lidar quando o paciente boceja. Nossa. Aí é porque esse ato, ele vamos dizer assim, ele desperta algo involuntário, né, do outro lado. Então, às vezes, é desafiador. Na última sessão da noite, e o cliente, nos últimos 20 minutos, ele boceja. Isso aí. E aí, eu desenvolvi uma técnica de bocejar com os olhos. Como? Depois eu vou ensinar, não vai ser nesse vídeo, não, porque realmente é quase que involuntário. Você vê alguém bocejando, você instantaneamente dá vontade de fazer também, mas a gente tem que segurar ali a onda e deixar para o intervalo entre as sessões. O que você costuma fazer nos intervalos entre uma sessão e outra?
Olha só, essa é uma curiosidade de muitos pacientes, inclusive, né? Eu tenho um paciente, inclusive, que às vezes ele chega e ele pergunta, né? Como é que você está e tudo mais. Eu acho muito interessante, porque é um dos poucos que se preocupa, inclusive, né? Com o meu estado ali, né? Físico, emocional, é muito legal. E ele, esses dias, chegou e falou, olha, às vezes eu fico imaginando que no intervalo você fica aqui fazendo polichinelo, alongando, dando 3 pulinhos. O que você fica fazendo? Ele pergunta. Mas, de fato, né? Entre um intervalo e outro, às vezes a gente preenche relatório, né? Faz alguma atualização, dá uma checada ali, né? Se tem alguma pendência na agenda. Essa questão do relatório, até vou aproveitar e perguntar, é um treino também, né? Porque não dá para você não deve preencher na hora que o cliente está falando, não preenche. Você preenche na hora. Durante a sessão, preenche. Você vai preenchendo, sim. E depois você checa esse relatório? Exato. A gente precisa fazer, né, ali depois uma espécie de protocolo, até mesmo para a gente poder arquivar isso e, se necessário, em algum momento, ter acesso, né, a essas informações e tudo mais. Então, assim, a gente usa esse tempinho e, às vezes, os clientes não entendem, né? Às vezes tem clientes que vão empurrando ali o horário, aí vai dando um outro horário, ele acha, não, dá tempo. Mas às vezes é um tempo de 2 minutos entre uma sessão e outra. Sim. E isso atrapalha realmente esse preenchimento do relatório e prejudica o próprio caso do paciente. Então, né? Você não faz polichinelo no intervalo? Às vezes eu faço um alongamento, né? Tem que dar uma esticada, porque depois de muito tempo sentado, né? A gente precisa dar uma relaxada ali entre um intervalo e outro. E é importante, isso E principalmente em sessões online, né? Hoje a maioria dos meus atendimentos são online. Então acaba que o online ele exige mais, porque você está concentrado só ali na tela. No presencial, né, a gente tem todo um espaço maior para poder ver, tem uma possibilidade, né, de relaxar um pouco mais dentro do atendimento. Ok. Muito bom, Samuel. Quero te agradecer por essa entrevista. Adorei conhecer um pouco mais do seu trabalho. Quero agradecer também a você que esteve aqui conosco. Espero que vocês tenham gostado. E se quiser também pode mandar sugestão, né? Exatamente. De outras, né, entrevistas, outros formatos. E a gente se vê no próximo podcast. Até lá. Um forte abraço.